Minha vida começou igual a de todos os outros seringueiros. Escravo submetido às ordens do patrão. Comecei com 9 anos de idade. Em vez de receber as lições do ABC, aprendi a sangrar a seringueira. Já na Segunda Guerra, as pessoas elas podiam escolher. As escolhas, não sei, tinha muitas opções, né, entre vir para o Acre ou ir para a guerra. Vir para o Acre, havia uma propaganda bastante ilusória de que aqui se poderia extrair ouro de penca, e foi, na verdade, uma propaganda bem enganosa, né. Vinham, portanto, lelos de pessoas, né, muita gente, que vinha ou para o Pará ou vinha para o Acre, né? E vinham de navio, levavam 2 meses para chegar aqui. Depois eles iam para o Seringal e viam que não era nada daquilo, né? Era uma relação conhecida como patrão-freguês. O dono do Seringal, ele controlava o processo de compra de borracha e venda de mercadorias industrializadas. Então o seringueiro se colocava no Seringal, recebia os instrumentos de trabalho e já fazia uma dívida. E depois ele era obrigado a vender a borracha só para aquele dono daquele barracão e comprar todas as mercadorias do mesmo barracão. Naquele tempo, a mercadoria era trocada por borracha. Digamos, uma lata de óleo, ele dizia 2 quilos de borracha. 1 quilo de açúcar, dizia 1 quilo de borracha. Se o seringueiro não fosse bom para fazer borracha para pagar aquela conta que ele comprou, ele só trabalhava 1 ano. Os patrões já iam tirando ele, expulsava, né? Tomava as coisas que sobravam e botava ele fora. A contabilidade era uma contabilidade escrita, mas o seringueiro era analfabeto, então ele não entendia os registros das contas correntes. E a contabilidade era feita de tal forma que o preço da borracha valia muito baixo e o preço das mercadorias era muito alto. O balanço no final era inevitável, o resultado era o endividamento. Se o filho do seringueiro fosse para a escola, iria aprender a ler, escrever e a contar. Iria descobrir a exploração que estava sendo feita. Isso interessava ao patrão. A criança, quando já começava a trabalhar, já era na seringa, no roçado, os trabalhos era esse. Filho de pobre não estudava, porque não tinha como. Era difícil um coitado saber ler. Só quem tinha direito de estudar eram os filhos dos patrões. Que eles podiam, a gente não podia. Era nascer, depois de um certo tempo, seu lazer era trabalhar mesmo, ajudar seus pais no roçado, cortar seringa e quebrar castanha. Então, a vida era muito difícil. O Chico era o filho mais velho, o pai do Chico tinha dificuldade de caminhar, de andar,
Então o Chico era quem provia o sustento da família trabalhando no corte da seringa desde os 12 anos de idade. Ele começou bem antes a cortar, mas desde os 12 ele se tornou o responsável por prover o sustento da família. De repente, no seringal em que nós morávamos, chegou uma pessoa diferente dos outros seringueiros. Ele demonstrou interesse em me ensinar a ler. Todo sábado eu caminhava 3 horas pela selva. Ia para o barraco dele. Logo aprendi a ler e escrever. Depois de 1 ano, ele falou seu nome. Era Euclides Fernandes Távora. O Euclides era um militante comunista que tinha participado da Coluna Prestes, tal, fugiu para a Amazônia boliviana, depois se tornou seringueiro, ali passou a viver como um seringueiro na Amazônia toda. Ele deve ter percebido que o Chico tinha uma luz um pouco diferente, porque tinha vários jovens da mesma idade do Chico que também não sabiam ler nem escrever. Mas ele viu que o Chico tinha, acho que, uma vontade de aprender a ler e escrever, e ele pegou e propôs ao pai do Chico de ensinar o Chico a ler e escrever. E o pai do Chico permitiu, desde que o Chico desse conta do trabalho de cortar seringa. O mais importante que eu aprendi com Euclides Távora foi sobre 64, quando houve o golpe militar. Ele dizia que teríamos pela frente, com todo aquele esquema de ditadura, um momento negro. Pelo menos 10, 15 ou 20 anos de regime duro. Tentei fazer um trabalho de luta pela autonomia dos seringueiros e enfrentei muitos problemas. Como era uma luta isolada, eu não tinha respaldo. Era um círculo fechado no momento da ditadura. A ideia do Chico era que todo mundo pudesse viver bem, né? Morando dentro nos seringais, né? Produzindo, mas assim, que pudesse dizer que e conquistar mesmo aquilo que a gente lutou, mas conquistou, que principalmente era o uso da terra. Os paulistas, quando eles vieram para cá, começaram a comprar os seringais. Compraram vários aí, porque de Rio Branco para cá, cada uma fazenda daquela era um seringal. Quando você pensava que não chegava um bocado de pessoas na sua casa, isso eles estavam lá na mata mesmo, fazendo uns piques, né, que ninguém sabia para que era, né, sabia, e a gente tinha um modo de chamar, eram os paulistas, né. Aí foi que surgiu a notícia que eles estavam dividindo, né, os seringais para que os patrão, né, pudessem estar vendendo para os fazendeiros, que ia transformar tudo em gado, né, na criação de gado. Aquele que não aceitasse o dinheiro que eles oferecessem, então praticamente aquele dali tinha que eles tiravam na marra. Quando aconteceu o grande movimento do Estado brasileiro para a ocupação da Amazônia, né, para a colonização a qualquer custo, né, não foi pensado que na Amazônia existia gente morando. E quando essas terras foram dadas, né, praticamente de graça para as pessoas que vinham do sul, de outras regiões do país, eles tinham como meta e até como obrigação, tinham que desmatar. Né, para poder ter assegurado o direito da terra, da propriedade da terra, tinham que fazer com que essa terra se tornasse produtiva, né, do ponto de vista deles. Ser produtiva, né, para eles era desmatar, né, fazer pasto, né, fazer agricultura. Os seringueiros dependiam da seringueira e da castanheira, e haviam vivido a vida toda explorando a castanheira e a seringueira. Então a relação com a floresta para eles era uma relação íntima, econômica, histórica, né, cultural até. E o desmatamento então afetava a condição essencial da vida dessas pessoas. Como é que nós, que nascemos, que se criamos aqui, que os nossos antepassados já tinham nascido e se criado aqui, como é que nós não temos direito de permanecer nas nossas colocações de seringal? E agora chega uma pessoa que diz que comprou tudo, que tudo é dele, e não quer mais permitir que nós permaneça aqui. Então isso aqui não nos pertence, isso aqui é o verdadeiro chão nosso. Euclides também dizia que iriam surgir novos sindicatos, novas organizações. Apesar de derrotados, humilhados, as raízes nunca se acabam.
elas sempre germinam. Aí ele dizia, é neles, nos sindicatos, que você tem que se firmar. Os seringueiros estavam perdendo seus direitos, eles